tu e tua casa. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16:31. Geralmente, encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual sem lhe penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando, por nossa vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar, onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas, para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, será conduzido para Deus, tu e tua casa. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e os espíritos queridos que aqui se encontram. Agradecer por nos oportunizar de aqui nos encontrarmos entre irmãos, nesta casa de trabalho e de oração, buscando cada um de nós o conforto para as nossas almas, o aprendizado tão necessário para que possamos aplicá-lo em nosso dia a dia, buscando, acima de tudo, com a ajuda desses amigos queridos, nos tornarmos espíritos melhores do que quando aqui chegamos. Agradecido, Senhor, por tudo que Tu nos concede. E em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga desta casa, pedimos a Ti a Tua permissão para que seja iniciada os trabalhos espirituais da noite de hoje, na Tua santa e na Tua divina paz. Que assim seja. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus possa nos envolver na noite de hoje. Bem, o tema da noite, vocês já devem ter visto, é suicídio. É um tema importante, é um tema um pouco denso, mas a gente vai tentar tratar com alguma leveza. Não será fácil, porque esse tema traz inúmeras reflexões. E nos lembra também situações muito difíceis para inúmeras pessoas que têm vivenciado problemas sérios de depressão, de desânimo, de problemas de toda a ordem, e que infelizmente terminam por culminar
com o suicídio. Bem, fizemos alguns slides, alguns estão longos demais, então a gente deveria ter feito antes uma certa seleção para diminuir um pouco, mas não fizemos. Mas, à medida que formos fazendo esse estudo em conjunto, nós o faremos. A motivação para o tema foi em decorrência de uma estatística da BBC Brasil, que trouxe números extremamente alarmantes a respeito do suicídio. E numa matéria publicada, se eu não me engano, no dia 4 de setembro, ela circulou bastante nas redes sociais, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no planeta. Então, isso é um dado absolutamente impressionante. Ouvi uma palestra na internet de Nazareno Feitosa, proferida em 2012, e ele mencionava que naquela época estavam, 2012 temos só 2 anos, 30 suicídios, né? Então um número parecido, mas também bastante considerável. Então, para começarmos, nós temos que a Organização Mundial de Saúde estima que 800 mil pessoas se suicidam por ano em todo o planeta. Então, aquilo que eu disse há pouco, uma pessoa a cada 40 segundos. Essa é a segunda maior causa de morte em pessoas entre 15 e 29 anos. A segunda causa. Enquanto que os com mais de 70 anos são aqueles que mais frequentemente se tornam suicidas. Então, os idosos também têm uma tendência maior ao suicídio. E trouxemos, já que nos interessa diretamente, os dados relacionados ao Brasil. E o Brasil tem uma característica interessante. É que houve um aumento de suicídio, a taxa de suicídio entre mulheres. Aumentou quase 18% de 2000 para 2012. Então, foi um estudo relativamente longo, de 12 anos, coletando dados. O número de homens se suicidando, ao invés de aumentar, diminuiu, o que foi bom. E o Brasil apresenta uma taxa de suicídio na América Latina, em termos absolutos, foi a que apresentou o 4º maior crescimento. Em termos relativos, ela não está tão alta, que é, em média, metade do resto do planeta. Mas, em termos absolutos, o aumento foi muito grande. São 11.821 suicídios entre 2010 e 2012. É um número muito considerável. E a espiritualidade, ela vem nos alertando, através da mediunidade de Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, o espírito que se comunica, não é, através de Divaldo, frequentemente através da psicografia, ele diz que temos de estar bastante alertas a essa questão. E desde a época da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec já mencionava a importância de termos o conhecimento da vida espiritual. A importância que é sabermos que a vida continua. E como é perniciosa a doutrina materialista, a perspectiva materialista nesse aspecto. Por quê? Porque se a pessoa está passando por uma grande dor, um grande sofrimento, e não acredita na continuidade da vida, então a tendência daquela pessoa será acabar com aquele sofrimento. Então, o Espiritismo nos mostrando, nos demonstrando, através da comunicação daqueles que já partiram, que a morte não existe.
E mais que isso, mostrando não raras vezes, como por exemplo, no livro O Céu e o Inferno, que traz relatos de vários suicidas, a grande condição de sofrimento desses que partiram atentando contra a própria vida, fica para nós e para os outros, para quem pudermos transmitir, o grande alerta que não adianta tentar nos matar ou atentar contra a nossa vida, porque a vida não se extingue. O que acaba é a vida, o que cessa é a vida do corpo material, mas o espírito prossegue. Ainda dados relacionados à Organização Mundial de Saúde, tudo isso foi trazido em matéria da BBC Brasil, descreve a questão como grave problema mundial de saúde pública, frequentemente cercado de tabus que precisa ser enfrentado pelas autoridades. E eles dizem que um dos problemas, não é, que eles chegaram à conclusão, é justamente como é cercado de tabus, as pessoas usualmente não procuram ajuda. Quando se encontram mais tristes, mais deprimidos, mais insatisfeitos, a tendência é se isolar cada vez mais e não procurar, inclusive, ajuda médica que se fizer necessária. Ajuda no campo da saúde, seja na psicologia, seja com os recursos da psiquiatria, através da medicação. Então, ele diz que o estigma social associado a desordens mentais impede pessoas de buscar ajuda. E, em último caso, acaba levando muitas pessoas a atentar contra a própria vida. Nesse relatório da Organização Mundial de Saúde, também lembra que a excessiva divulgação dos casos de suicídio também, de alguma forma, conduz talvez seja um termo forte, mas em algumas pessoas tem um efeito de até de dizer, fulano se suicidou, aí entra naquela comoção e a minha vida também está muito ruim e termina atentando contra a própria vida. Então, eles colocam até o exemplo da recente do ator hollywoodiano Robin Williams, né, e como foi muito divulgado. Não é que não se deva divulgar, eu não chegaria a tanto. Mas a gente precisa tirar aquela aura de comoção, ou melhor, nós que temos uma perspectiva como a perspectiva espírita, lembrar que se existem realmente consequências muito sérias em relação ao suicídio, ninguém está condenado eternamente. Não existe isso de julgamento, Deus não julga ninguém. Podemos todos nós colaborar fazendo preces por aquele que já se foi deste plano. E, mais do que isso, o que é principal, todos nós podemos ser agentes de prevenção. Precisamos aguçar mais o nosso olhar. Lembrar aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo fala com tanta propriedade a respeito dos infortúnios ocultos. Porque nas grandes calamidades, então é comum que as pessoas se organizem, que procurem ajudar, que façam campanhas, mas dificilmente a gente aguça o nosso olhar para ver o nosso irmão sanguíneo ou o nosso vizinho que está passando por um problema e que tem dificuldade até mesmo de exteriorizar esse problema. Porque quando a dor moral, que é a que mais dói, e é a que Emmanuel se refere à dor verdadeira, ele diz que a dor física é ilusão, porque ela passa, ela se extingue. A dor verdadeira que nos acompanha é a dor da alma, é a dor do espírito, é a dor do coração. E quantos sucumbem, aguentam as maiores privações, mas sucumbem diante das dores do coração, das dores da alma. Então, é preciso que tenhamos mais empatia pelo nosso próximo. É preciso que comecemos a ter uma sensibilidade maior para perceber de que forma podemos ajudar. Às vezes, ouvir, mas normalmente nós não temos tempo, nós não paramos.
a vida nossa cotidiana, moderna, super agitada, e aí nós perdemos grandes oportunidades, inclusive oportunidades de ajuda ao próximo e de ajuda a nós mesmos através do aprendizado. E, sobretudo, da oportunidade de sermos o quê? De sermos úteis. Outro ponto levantado pela organização é a necessidade de limitar o acesso das pessoas a armas de fogo e produtos químicos letais. Porque também chegaram à conclusão que uma arma em casa facilitaria uma pessoa no momento de desespero. Às vezes o suicídio, a gente vai ver adiante, não é nem uma questão tão premeditada, tão pensada, tão articulada. Às vezes é num ato de impulso. Claro, cada caso é um caso. Mas nessas, se você tiver uma facilidade de ter acesso a algo que possa dar cabo de sua vida corporal, no momento de desespero você pode fazê-lo. Existe ainda, segundo o Ministério da Saúde no Brasil, um plano de ação chamado Estratégia de Diretrizes Nacionais de Prevenção do Suicídio, e ainda bem que existe, não é? O Brasil é um dos 28 países únicos que tem um plano de prevenção. Então, ele tem se ocupado de tentar prevenir essas ocorrências, né? O que inclui 2.128 centros de atenção psicossocial, espalhados pelo Brasil para realizar assistência especializada e se diz com a capacidade para 43 milhões de atendimentos por ano. Então, a gente vê que o Brasil está com essa preocupação. Muito provavelmente por conta desses dados que a gente viu inicialmente. O Brasil está aumentando o número de suicídios, principalmente em relação às mulheres. Eu até pensei em formular algumas hipóteses, o porquê do aumento em relação às mulheres. Mas achei que seria leviano da minha parte ficar, não é, imaginando sem ter uma base concreta para isso. Então, talvez a gente procurar saber se já tem algum estudo a esse respeito. Quais as causas, né, desse aumento? Que tipo de mulheres estão procurando ceifar a própria vida? E aqui ele alerta também a Organização Mundial de Saúde que se deve dar especial atenção para quem já tentou suicídio. Isso é claro. Então, a pessoa já tem um potencial, uma tendência, não é? E em 2005, veja que coisa interessante, a gente vendo esse aumento de casos de suicídio, e Manuel Filomeno de Miranda, não é, aquele espírito sobre o qual eu estava falando no início, ele, através da mediunidade de Divaldo, ele diz: o suicídio é terrível mal que aumenta na humanidade e que deve ser combatido por todos os homens. Mas a gente sabe que o suicídio não é de hoje, não é? Kardec se ocupou em vários livros da codificação. A gente encontra referências muito interessantes no Livro dos Espíritos, no Céu e o Inferno, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, era uma preocupação constante dos espíritos nos alertarem sobre as consequências desse ato. Aproveitamos para fazer um pequeno resgate do professor de Sorbonne, né, o Émile Durkheim, porque ele tem uma obra específica, ele é um professor de sociologia, e ele tem uma obra específica chamada Suicídio, não é? E ele fez estudo de caso do tema, e na época ele inclusive mostrou como é que deveria ser escrita, como é que deveria ser feita uma monografia sociológica. E a importância de Durkheim nesse aspecto é que ele sai da questão puramente individual e ele quer fazer uma abordagem com o meio social também. Ele com uma abordagem bem mais ampla. Ele quer olhar o indivíduo e suas conexões sociais para tentar explicar a questão do suicídio. E ele fala nos níveis de integração social, que níveis anormalmente baixos, eles podem conduzir ao suicídio, e também quando a taxa de integração é muito alta, então o controle social está muito exacerbado, também não é bom.
poderia também dar níveis altos, porque as pessoas preferem destruir a si próprias do que viver sob controle excessivo. Mas o que mais me chamou a atenção em Durkheim é que ele diz, na maioria das vezes, o indivíduo portador da, aspas, ideia do suicídio quase sempre não sobrevive. Eu achei super interessante isso. E Durkheim foi ver o lado da questão social, a questão das conexões sociais para explicar o suicídio, também por esse aspecto, saindo do puramente individual, e chegou a uma coisa interessantíssima, que pessoas tinham essa ideia do suicídio. E o Espiritismo nos explica e nos fala também dessa questão, dessa ideia do suicídio. É como se fosse essa marca que muitos trazem de outras encarnações, porque o suicida, muitas vezes, aquele que vem ainda pensando muito em suicídio, ele traz isso de outras existências. Em outras existências ou outra existência, ele já atentou contra a própria vida. E aí poderia surgir o questionamento de todos, quer dizer então que aquela pessoa que traz isso vai sucumbir? Não, de forma alguma, não necessariamente. Ele vem justamente para não sucumbir, para conseguir ter êxito nessa existência. Mas para isso ele precisa de um esforçozinho. E é importante que ele, de alguma forma, tenha esse agasalho. Nem todos vão ter o agasalho, que é um agasalho maravilhoso que o Espiritismo traz, mas vão ter outros tipos de agasalho, como família, um meio social adequado, não é, equilibrado. Tudo isso vai colaborar. Porque, usualmente, o que está por trás do suicídio é um grande desânimo, uma grande decepção. E lá no fundo, muito escondido, aí a gente vai ver que psicologicamente tem o quê? Tem o orgulho também. Tem a não aceitação das provas necessárias a que se está submetido. Agora, claro que aqui eu não estou me referindo àquele suicídio chamado inconsciente, que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, se refere aos casos de embriaguez e de loucura. São essas duas hipóteses que são colocadas no Evangelho segundo o Espiritismo. E embriaguez, a gente já vai fazer uma ressalva aqui. É aquela pessoa que se suicida porque está no auge da embriaguez e está verdadeiramente inconsciente. E não aquele que bebe para ter coragem de suicidar. Então, isso não seria uma embriaguez inconsciente. Seria uma embriaguez que no direito a gente até chama da embriaguez pré-ordenada, aquele que bebe para ter coragem de cometer um. Então, vamos fazer essa distinção. E o Evangelho segundo o Espiritismo, como é do século XIX, ele se refere genericamente apenas à loucura, mas ele não desce em minúcias de transtornos psíquicos, os casos, as diferenças, nada disso. Porque existem transtornos mais leves, transtornos mais pesados, e aí o que seria excludente mesmo da responsabilidade seria o suicídio inconsciente. Agora, também a gente vai procurar aqui conversar que não vamos imaginar que todo tipo de suicídio vai ter exatamente a mesma consequência. Não é? Tudo, a gente tem de evitar esse sempre, não é? Essa terminologia, porque ela não é precisa. Principalmente numa justiça, numa lei de causa e efeito que funciona muito bem. É muito diferente da legislação terrena nossa, não é muito falha. Não. Então, o suicida, ele vai receber aquilo que for necessário para o despertamento do espírito, como consequência do seu ato. Esse trecho aqui de Manuel Filomeno de Miranda, eu vou ter de lê-lo na íntegra.
porque ele nos fala do que tem sido visto, né, pela ciência, né, pela psicologia, não é? Então é melhor para a gente tentar compreender e no finalzinho ele já fala da perspectiva espírita. Então diz Manuel Filomeno de Miranda no livro Temas da Vida e da Morte. A mediunidade através de Divaldo, psicografia. Os comportamentos materialistas em modernas escolas de psicologia pretendem relacionar o suicídio com baixas cargas de serotonina no cérebro, facilitando a compreensão do episódio autocida graças a um neurotransmissor de natureza química. E ele diz, sem dúvida, nessas dezenas de substâncias químicas que atuam como neurotransmissores no controle da atividade cerebral, respondendo pela área da emoção, defrontamos as causas de muitas ocorrências psíquicas, emocionais e físicas. Aí vejam o que é importante. Contudo, ele não nega isso. Contudo, são, por sua vez, efeito. Então, não são causa, são efeito de outros fatores mais profundos, aqueles que procedem do espírito que comanda a câmara cerebral, exteriorizando-se na mente e na fisiologia desses microinstrumentos que constituem a sede física do pensamento e de outras igualmente importantes funções da vida humana. É possível que os distúrbios serotônicos respondam pelo ato alucinado, muito embora não deixem de ser o resultado de agentes psicológicos mais sutis e graves, como a angústia, a insegurança, os conturbadores fenômenos psicossociais e econômicos, as enfermidades crucificadoras, o sentimento de desamparo e de perda, todos com sede na alma imatura e ingrata, fraca de recursos morais para sobrepô-los às contingências transitórias desses propelentes ao ato extremo. Então, ele não nega a questão química dos neurotransmissores, mas diz que por trás disso, as causas verdadeiras residem onde? No espírito. Então, eu vou aproveitar para contar. São duas historinhas que se entrelaçam, de um médium muito conhecido, que é o Divaldo Franco, não é? E ele, numa palestra chamada Família e Suicídio, ele conta que saiu da Bahia, da cidade dele, e foi para Salvador. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho, porque essas duas histórias têm uma relação bem próxima, e vamos ver Divaldo ainda aos 12 anos de idade. Divaldo de uma família bastante humilde, não é? A mãe não teve nem condições de se alfabetizar, se chamava Dona Ana, uma pessoa muito boa, muito esforçada. E a irmã dele, uma irmã muito querida, bem mais velha, se eu não me engano, eram 13 irmãos. A irmã dele, com a diferença de idade muito grande para Divaldo, casou. Era, inclusive, muito bem casada, apaixonadíssima pelo marido e vice-versa. E o marido se chamava Nair, essa irmã, muito amorosa com os irmãos. Inclusive, prometia a Divaldo, como ela casou com um homem com condição financeira muito boa, ela prometia a Divaldo, queria, inclusive, ajudá-lo nos estudos. Porque Divaldo tinha muita vontade de estudar, ele estudava, e ela queria que ele prosseguisse. E dizia, inclusive, a ele que iria ajudar para que ele pudesse escolher até o curso que ele iria fazer. Só que o que ocorre? Ela casada, bem casada, na época com 26 anos de idade, e uma amiga dela, vejam, está falhando aqui um pouco, né? Ela conta, vivia um casamento feliz, e essa amiga conta a ela que o marido dela, Nair,
e estava tendo um relacionamento extraconjugal. Ou seja, estava traindo Nair. Ela fica muito revoltada, se desespera e vai procurar essa moça que estava tendo um relacionamento com o marido dela. E se exaspera, e Divaldo isso conta até de forma engraçada, que pega uma sombrinha, diz que arma de mulher na época era sombrinha. Então pega uma sombrinha e dá umas pancadas na amante do marido dela. Só que ela era uma pessoa tranquila. E depois que ela fez isso, ela não se sentiu bem. Não se sentiu bem em ter feito o que fez. Não estava, muito provavelmente, se sentindo bem diante daquela situação. E o que fez, lamentavelmente, Nair? Nair se matou. Suicidou-se, uma irmã de Divaldo, tomou veneno e acabou com a vida corporal. Divaldo conta que recebeu essa notícia de uma forma muito triste, porque era a época dos telegramas. E como estava ele em casa, o único na ocasião que sabia ler, ele simplesmente abriu aquele telegrama enviado pelo marido, pelo cunhado dele, dizendo: Nair se suicidou. Imaginem, gente, receber um telegrama nesses termos: Nair se suicidou. Divaldo, que na época tinha 12 anos, ficou profundamente chocado. A mãe dele desesperada. E uma situação que todos podem imaginar o que é receber uma notícia dessa forma extremamente seca e dura. Bem, passados alguns dias, a mãe de Divaldo, Dona Ana, procura o padre para pedir a missa, para que seja rezada a missa de 7º dia pela alma da filha dela. Ao que o padre diz que não vai haver necessidade dessa missa, ou essa missa não tem sentido, porque a Nair vai diretamente para o inferno e não tem jeito. Dona Ana tinha ido de mãos dadas com Divaldo, ficou profundamente chocada com a resposta e disse: que Deus é esse? Se uma mãe, que é mãe, perdoa, por que Deus não perdoa? Pegou Divaldo pela mão e saiu arrastando e disse que nunca mais voltava na igreja. E, de fato, parece que não voltou mais. Então, essa é uma história vivenciada em família por Divaldo. E ele conta que a irmã, naturalmente, errou profundamente, não é? No momento de revolta, jamais deveria ter feito isso. E ele conta uma experiência também que ele passou e que acho que poucos imaginam. Ele, em torno dos 17, 18 anos, já tinha tido essa experiência do suicídio da mãe. Ele tinha saído de casa para tentar a vida em Salvador. Estava empregado numa companhia de seguros, somente há 13 dias, mas muito contente com isso. Era na época da Segunda Guerra, final da Segunda Guerra Mundial. E aquela questão de demissões, repercussões nessa companhia de seguros, e disseram que deveriam começar as demissões e começar pelos mais jovens. Divaldo era muito novinho. Então, foi chamado para receber as contas dele. Disseram: você está demitido, não vamos continuar com o pessoal mais novo da empresa. E Divaldo, que estava cheio de esperanças, ficou muito triste com aquilo e pensou: como é que eu vou voltar para casa e dizer a meus pais que eu fracassei? E Divaldo começou a ouvir dos espíritos, porque naquela época ele via e ouvia espíritos, mas ele não era espírita ainda. Começou a dizer:
se mate. Venha para cá. Nós amamos você. E essa ideia insistente na cabeça dele. Até que ele resolveu que seria o melhor mesmo ele se matar. E foi procurar, ele até brinca com essa história, dizendo que na época era moda em Salvador o pessoal se suicidar do elevador Lacerda. E ele chega aí, minha gente, até o elevador. Quando ele está pronto para cometer esse ato do qual se arrependeria muito, e seria uma enorme falta para todos nós, não é verdade? Ele tem a visão da irmã dele, que havia se suicidado, completamente deformada, e dizendo: Divaldo, não faça isso, olhe para mim, você está louco. Aí ele toma um impacto tão forte que ele desmaia. Quando ele desmaia, ele já acorda no hospital, mas ele viu aquela luz muito intensa, o pessoal todo de branco, aí ele disse: estou no céu. Aí o pessoal, os médicos disseram: não, você está na terra mesmo. E a partir daí, foi que Divaldo começou a ter a consciência, não é, e não sei em que tempo exato ele procurou o espiritismo, não é? Mas o fato é que nós temos de estar extremamente vigilantes. E nós que temos o conhecimento, se torna um pouco ou muito mais fácil, porque a gente diz não. Se eu fizer uma coisa dessa, eu não vou resolver nada. Muito pelo contrário, eu vou agravar a minha situação. Mas vejam, até espíritos querendo induzir, não é? Imagine aqueles que têm uma mediunidade sem a devida orientação. Os riscos que correm. Essa frase é de Kardec: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então, se a gente acredita em algo mais na frente, automaticamente a gente vai imaginar o que a gente está passando hoje é transitório. Tem até uma mensagem linda de Emmanuel que é: tudo passa. E tudo passa mesmo. E não é de forma alguma a melhor solução a gente tentar se livrar equivocadamente das provas que muitas vezes fomos nós mesmos que as escolhemos. Então, o suicídio deve ser uma palavra completamente riscada do dicionário de qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento relativo a uma continuidade da vida. Não só os espíritas, mas os próprios espiritualistas. E a gente ouve, inclusive, hoje em dia, nas próprias redes sociais, tem até um termo, como é o termo? É suicídio, é um auxílio ao suicídio, né? E tem, não sei se é na Holanda, mas alguns países até têm clínicas que auxiliam nesse momento. Agora, o ato é da própria pessoa, mas tem todo um aparato para isso. Quando a gente sabe que não é à toa que a gente passa pelas dificuldades, muitas vezes é tempo de maré alta. Não é? Outra mensagem linda, essa do Emmanuel, e ele fala que, mencionando as palavras de Jesus, que quando vem a maré alta, o que é que a gente tem de fazer? A gente tem de enfrentar e lançar as redes para a pescaria. E o que quer dizer se lançar as redes? A gente tem de colher, aproveitar inclusive os momentos de dor, de tempestade, para que o nosso espírito possa amadurecer com isso. Evidentemente que falar é fácil. Na prática, se torna mais difícil. Mas se a gente começa a ter uma consciência,
se a gente começa a entender o porquê das coisas, se a gente não se deixa levar pela revolta, porque hoje sabemos que somos todos espíritos, ou a maioria de nós aqui na Terra, endividados, não estamos aqui a passeio. Então, começamos a olhar a vida com uma outra perspectiva. Então, é essa outra perspectiva que o Espiritismo nos convida a nos reformarmos intimamente. Isso aqui já falamos, por isso vamos adiante. Essa é uma frase de Joana de Ângeles, bem interessante. Está no livro Após a Tempestade, e ela diz assim: temendo o sofrimento, o suicida impõe-se maior soma de aflições, no pressuposto de que o ato de cobardia encetado seria sancionado pelo apagar da consciência e pelo sono do nada. Só que não é assim. Nós despertamos. E quando despertamos e tomamos a consciência do erro, o sofrimento vem e vem de uma forma muito grande. E aí nós temos o nosso Leon Denis, aqui uma conhecida se referia engraçadamente como o bigodudo, não é? E o Leon Denis, que foi, na época, o maior divulgador do espiritismo, não é? Ele tem um livro muito bom, que vale a pena ser lido, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele fala sobre o suicídio, esse trechinho aí. Quanto aos suicidas, a perturbação em que a morte os imerge é profunda, penosa, dolorosa. A angústia os agrilhoa e segue até a sua reencarnação ulterior. O seu gesto criminoso causa ao corpo fluídico um abalo violento e prolongado, que se transmitirá ao organismo carnal no renascimento. A maior parte deles volta enferma à terra, estando no suicida em toda a sua força, a vida, o ato brutal que a despedaça, produzirá longas repercussões no seu estado vibratório e determinará afecções nervosas nas suas futuras vidas terrestres. Então, como eu disse antes, a gente não pode ter como sempre acontecerá dessa forma. Mas aproveitando aqui a deixa do Leon Denis, vamos voltar à história de Nair, da irmã de Divaldo. Nair apareceu toda deformada para Divaldo. E a partir daquela vez que ela apareceu para impedir o suicídio dele, e que conseguiu, ela passou a aparecer com frequência para ele. Sempre desesperada, sempre atormentada. E Divaldo disse que foram anos a fio. 33 anos, Nair, desde a data do ato cometido, ela, vez por outra, aparecia para Divaldo. Até que um dia, Dona Ana, já desencarnando, Divaldo e Nilson na beira do leito de Dona Ana, e ela diz para Divaldo, no momento de retorno ao corpo físico, ela diz, porque ainda estava oscilando, estava meio lá, meio cá, e ela diz: Divaldo, eu estou vendo Nair. Nair está me chamando para ir cuidar dela. E eu achei super interessante essa história, porque os filhos são fogo, né, minha gente? No leito de morte já tinha ansiosíssima a Nair, que não estava bem ainda, querendo a mãe para tomar conta dela. E ela disse: eu vou, Divaldo. Bem tranquila, ela tranquila, Divaldo tranquila, essa altura todos espíritas. E ela diz assim: eu vou, mas depois eu volto para continuar tomando conta de você e do seu irmão. Aí Divaldo diz: não, mamãe, a senhora já sofreu tanto, vá viver sua vida, vá ser feliz. Ela diz: não, a maior felicidade de uma mãe é tomar conta dos filhos. Uma mãe assim, evoluída e bem mãe mesmo, não é? E ela, de fato, desencarna
E depois de uns anos, Divaldo estava até fazendo uma palestra. Não, vamos voltar só um pouquinho. Depois de 9 dias, veja que figura devia ser Dona Ana. Divaldo fazendo uma palestra e Dona Ana, com 9 dias de desencarnada, aparece para Divaldo. Divaldo chega e embarga a voz no meio da palestra, se emociona e ela diz, não, continue fazendo sua palestra. E depois de um tempo, ela dá notícia a Divaldo da Nair e diz, Nair vai reencarnar. Nair vai voltar. E Divaldo diz, e eu vou ter a oportunidade de reencontrar Nair? Disse, vai. Agora não atrapalhe. Deixe Nair passar pelas dificuldades, assim, pela expiação que ela tiver de passar. Não é que não vá se ajudar, mas não tentar desviar daquilo que é necessário ao espírito. Aplacar sempre o sofrimento. Mas para que Divaldo não caísse numa tentação de desviar do curso que deveria ser tomado. Anos depois, bate à porta de Divaldo uma mulher muito pobre, numa condição de extremo sofrimento. E literalmente, minha gente, morrendo de fome. O que tinha aquela criatura é que ela estava desencarnando por falta de comida. E está com um embrulho, como se fosse um embrulho, uma coisa coberta, e Divaldo depois percebe que o que ela está cobrindo ali é uma criança, também passando fome. E ela conta a Divaldo que a comida que ela tinha para dar, ela fervia papelão com arroz e sal, e essa era a alimentação dela e da criança. E Divaldo pergunta, e como é o nome da criança? E ela responde, Nair, minha filha se chama Nair. Se eu não conseguir, se eu morrer, o senhor me prometa que vai tomar conta dela. É só o que eu lhe peço, tome conta da minha filha. Aí Divaldo diz, não, com a mãe dessa não vai morrer, eu vou cuidar das duas, e chama médico, ele tinha um filho que era médico adotivo, né? Enfim, cuida das duas. E diz, mas um nome tão diferente, por que a senhora colocou o nome de Nair? E ela diz, porque quando eu estava grávida, eu sonhei com uma senhora de cabelo, aí descreveu o cabelo, os olhos verdes, descreveu a mãe de Divaldo, e ela disse, olha, eu estou lhe entregando o meu tesouro. Você vai tomar conta da minha filha. E aí Divaldo se emociona muito, não é? Sempre, a Mansão do Caminho sempre acolhe as pessoas, não é? E consegue uma casinha para instalar essa senhora, juntamente com a filha. As duas se recuperam. E aos 5 anos, ele vai para um infantilzinho, a crechezinha de lá de Divaldo, a Nair. E aos 5 anos é interessante que a Nair olha para Divaldo e chama Divaldo de Didi. E ele diz, a única pessoa no mundo que me chamava de Didi era justamente a minha irmã Nair. E veja que o espírito de Nair estava com alguma consciência, porque ela pergunta a Divaldo, afirma, eu voltei. Eu não voltei, ele faz, voltou de onde? Ele disse, eu sou a outra Nair. E pergunta a ele se ela vai viver muito. E Divaldo diz, olha, essas coisas só Deus sabe, mas acho que uns 10 anos. E desencarna a Nair aos 8 anos. Sim, ela apresentava o lábio leporino, consequência do veneno que havia ingerido, e também apresentava sérios problemas respiratórios e acabou desencarnando com pneumonia. Bom, então essa história, embora seja uma história um pouco triste, ela também tem um quê de beleza muito grande. Como a espiritualidade conseguiu fazer conduzir, inclusive quando foi pedir socorro a Divaldo, aquela senhora que estava morrendo de fome, foi justamente inspirada, intuída pela mãe de Divaldo, para que procurasse ajuda exatamente ali na Mansão do Caminho. Então,
podemos falar no final feliz. Poderia pensar, mas a criança desencarnou muito rápido. Sim, mas aquele pedacinho foi justamente para haver, inclusive, a reconstituição. Na próxima encarnação, ela já não apresentaria os problemas decorrentes do suicídio anterior. E aí poderíamos estar nos indagando se em todos os casos necessariamente é assim. Não, não necessariamente. Eu não vou ter tempo de olhar todos os slides, porque eu já estou vendo aqui o relógio, não é? Faltam 10 minutos, rigorosamente 5, porque tem a prece. Então, eu já vou contar uma segunda historinha que mostra já bem diferente a situação. Mãe, cujo filho morreu de morte natural, doente aos 21 anos. Essa história está no livro O Céu e o Inferno. E ela não aceitou de forma alguma a morte do filho. E ela disse: vá que depois eu vou. E depois eu vou segui-lo. Mas ninguém levou a sério isso. Ela quase que imediatamente após a morte do filho, ela se matou. Ao invés dela ficar perturbada, ficou um período perturbada naturalmente, mas não tanto tempo assim. Porque para ela, o mais importante em termos educativos era ela saber que ela não iria se encontrar com o filho dela nem tão cedo. Talvez durante várias encarnações, exatamente pelo ato de rebeldia cometido. Então, a lei de causa e efeito, ela atua não como punição, mas como necessidade de redenção do espírito. Então, vai exatamente no ponto onde o espírito tem a necessidade. Esses trechos daqui foram tirados de um livro muito importante sobre o tema, chamado Memórias de um Suicida. Ele é de Ivone Amaral Pereira. Foi revisado por um espírito, por Leon Denis, porque quem escreveu o livro, através da mediunidade de Ivone, foi Camilo Castelo Branco. Só que ele era um espírito, mas não era espírita. Então, houve a necessidade de Leon Denis, antes desse livro vir a público, primeiro que esperaram um bom período, porque ainda não havia maturidade para se digerir as ideias que tem nesse livro. E, em segundo lugar, ele precisava também de uma revisão por uma pessoa que tivesse um domínio da perspectiva espírita. Então, ele traz umas coisas interessantes. Ele diz assim: a necessidade de o espírito, após o desencarne, passar por uma, aspas, antecâmara, fecha aspas, a fim de que seja desanimalizado entre aspas, que quer dizer se desfazer dos fluidos e forças vitais dos corpos animais. Então, todo mundo que desencarna tem essa necessidade de ir. Não é tanto que Chico Xavier tem uma frase bem interessante que ele diz: morrer é fácil, difícil é desencarnar. Porque a gente tem de ir se desprendendo desses fluidos animalizados. Quanto mais vivemos em função da vida material, mais difícil vai ser o nosso desencarne. Relativamente aos suicidas, assim esclarece: estes aí se demorarão, aí veja, geralmente, não é sempre, o tempo que ainda lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram, trazendo carregamentos avantajados de forças vitais animalizadas, além das bagagens das paixões criminosas, e uma desorganização mental, nervosa e vibratória completas,
é fácil entrever qual será a situação desses infelizes para quem um só bálsamo existe: a prece das almas caritativas. E é uma constante, minha gente, que o que mais se pede, e os próprios suicidas muitas vezes pedem, às vezes não conseguem fazer nenhuma prece, é: orem por mim, orem por nós. E esse livro, ele trata do Vale dos Suicidas, mas também não quer dizer que todos os espíritos vão estar necessariamente nesse Vale dos Suicidas. Pois não. Sim, é uma pergunta interessante. Ele está perguntando, eu vou repetir sua pergunta por conta da gravação. Ele está perguntando se, ele primeiro fez uma premissa no sentido de que os espíritos têm a capacidade de se apresentarem da forma que quiserem. E se em relação aos suicidas que estão com o perispírito sequelado, se isso não é possível. Bem, o primeiro ponto é que nem todos os espíritos, mesmo os não suicidas, eles têm essa condição de se apresentarem da forma que quiserem. Alguns sim, isso depende muito da condição evolutiva de cada um e também assim da capacidade de manipulação de fluidos. Porque, por exemplo, temos irmãos que não são nem evoluídos, mas eles conseguem manipular fluidos com tanta facilidade que eles tomam formas as mais diversas possíveis. Em relação a um suicida que está muito perturbado, veja o caso que foi contado da Naí. A Naí, no tormento dela, ela se apresentava bastante deformada. Então, os espíritos que estão nessa condição de tormento, eles não vão conseguir se apresentar da forma que eles queiram, mas da forma que eles tenham condição, geralmente, de uma forma muito, muito difícil, muito perturbada. E com as marcas, muitos, inclusive, ficam sentindo, o que dá um tiro no ouvido, fica como se estivesse todo o tempo sentindo aquele tiro. O que toma veneno sente a sensação. Alguns sentem a decomposição do corpo, não é? O que a gente não pode é dizer que sempre, todas as vezes, vai ser dessa forma. Agora, que o suicídio é algo terrível e que traz consequências de muito sofrimento, isso aí não há dúvida nenhuma. A não ser os casos que a gente viu, que são aqueles inconscientes, né? E aqui a gente também não vai ter tempo de falar dos suicídios indiretos. São aqueles que a gente usa mal, não é? Um exemplo clássico é André Luiz, que tomou um susto quando foi chamado de suicida, não é? Ele não se considerava de jeito nenhum um suicida. E quantos de nós usamos tão mal esse corpo físico que nos é dado, não é? Bem, vamos encerrando. Sim, aí para não ficar tão incompleto, se por muito longo esse estágio exorbite das medidas normais ao caso, a reencarnação imediata será a terapêutica indicada, embora acerba e dolorosa, o que será preferível há muitos anos em tão desgraçada situação, assim se completando então o tempo que faltava ao término da existência cortada. Então a gente vai ver algumas crianças que renascem com marcas e que não vão durar muitos anos, mas aquilo era para completar. E muitas vezes a gente olha e diz: mas que Deus é esse? Que injustiça! Porque não compreendemos. Na realidade, ali está se querendo evitar um sofrimento maior no plano espiritual. O que foi dito aí, trazendo essa reencarnação rápida, curta, sofrida, mas sofrida por corpo, mas é preferível para que a alma não fique num estado tão atormentado. Essa frase do Evangelho segundo o Espiritismo também é muito significativa. Dizei-me,
Se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça. Então, a gente precisa ampliar a nossa maneira de ver. O Evangelho segundo o Espiritismo também tem um capítulo, num item, que ele fala do que é a verdadeira desgraça. E ele pede para que a gente não olhe a desgraça na coisa em si, mas nas consequências. Às vezes, uma doença é remédio salutar para nos trazer para o prumo. Às vezes, a doença do corpo é para curar a alma. Tanto que Vianney, o Digno, também no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: antes curai o espírito do que o corpo. Então, essa perspectiva que o Espiritismo nos traz é para que aprendamos a conhecer, a compreender um pouco mais da justiça divina e, diante disso, nos tornarmos mais resignados, não numa resignação inativa, mas na resignação ativa de cada vez buscar o melhor para nós e para os outros. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe a todos, que nos dê paz, harmonia e que possamos enfrentar as turbulências, as tempestades da vida da melhor forma possível. Vamos pedir, quem é que fará a prece final? Quer que eu faça? Alguém quer fazer? Algum voluntário? Faço. Amado Mestre Jesus, agradecemos por esta oportunidade, pelos ensinamentos dos Espíritos que nos auxiliam nessa jornada terrestre, que auxiliam também aos irmãos que se encontram no plano da espiritualidade, aprendendo, buscando encontrar a paz, encontrar a luz. Que cada um de nós possa ser instrumento da paz, ainda que sejamos imperfeitos, mas que mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, nós tenhamos força de seguir adiante e que possamos levar nessa jornada junto conosco, com carinho, com amor, outros que têm dificuldade ainda, pois trôpegos como nós precisam do amparo, da escora mútua. Que possamos, Senhor, seguir juntos, abraçados, e que possamos encontrar o caminho da paz, do amor, da felicidade, através da compreensão e, sobretudo, da prática dos teus ensinamentos. Que Deus nos abençoe a todos.